Celeste nos levará. Ó, diz ao mundo que és crente, não te envergonhes de dizer. Ó, diz ao mundo que és
Boa noite a todos. Estamos felizes porque nós estamos reunidos na palavra do Senhor e essa noite quero saudá-los na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A mensagem dessa noite está no Evangelho de João. Na minha modesta opinião, o Evangelho de João é o mais bonito dos 4 evangelhos. Para mim, é o mais fascinante de toda a Bíblia. Ele narra uma série de grandes eventos. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 11 do Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. É o 4º livro do Novo Testamento. O capítulo 11 ele vai tratar da ressurreição de Lázaro. E o tema da nossa mensagem nessa noite é Maria ficou sentada em casa. Vamos abrir nossas Bíblias então em João, capítulo 11, e vamos fazer a leitura a uma só voz, você aí da sua casa, eu aqui, do versículo número 20, apenas o versículo número 20, nesse início do nosso culto, ok? Vamos abrir as Bíblias, então, em João, capítulo 11, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes e vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, no texto lido, a compreender a Tua vontade em nossas vidas. E no final, Senhor, se for de Teu agrado, que possamos nos sentir mais edificados para poder testemunhar e sermos o bom perfume de Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor nos use conforme a Tua vontade. E que permita, Senhor, que essa mensagem entre nos lares, junto às famílias, junto às pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, para que possamos, Senhor, colocar em cada uma de nós a couraça protetora de Cristo, que nos livrará das setas lançadas pelo inimigo. Por isso, ó Deus, fala conosco, fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Meus irmãos, muito significativo para nós é a palavra bíblica que diz que Maria ficou em casa. Muito bem. Os orientais, eles valorizam muito, a recepção de visitas. Perfeito. Nós recebemos bem em nossas casas. Quem é que não gosta de receber uma pessoa em nossa casa, querida? Espero que os irmãos também recebam as visitas muito bem em suas casas, né? Mas o oriental, ele vai além disso. Ele vai um pouquinho além, né? Ele vai ao encontro da visita no meio do caminho. Ele nunca fica em casa aguardando a pessoa, né? Os irmãos lembram da história contada por Jesus. Eu vou dar uns exemplos bíblicos disso aqui, né? Os orientais, eles valorizam muito, né? Então, os irmãos lembram aí da história contada por Jesus das 10 damas de honra num casamento. Elas saíam para se encontrar com o noivo, né? Mas o oriental vai além, ele vai ao encontro, né? E, por semelhante modo, o pai foi encontrar o filho pródigo no meio do caminho, quando voltava para casa após ter dissipado a sua fortuna, a sua herança. Então, 2 momentos bíblicos da noiva e do filho pródigo, que as pessoas que estão recebendo a visita, o filho retornando a casa, vão ao encontro daquela pessoa. É um costume oriental receber as visitas, ir ao encontro dessas pessoas no meio do caminho. Encontrar alguém no meio do caminho, né, para aquela cultura, era uma declaração de amor, de respeito, de estima e principalmente, né, que a pessoa estava sendo bem recebida, a pessoa que estava visitando estava sendo bem recebida. Marta foi encontrar Jesus. O texto que nós lemos, 2 irmãs, né, 2 pessoas, Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Marta, ela foi encontrar Jesus. Maria ficou em casa sentada. Ela não foi ao encontro de Jesus. É um emblema. É um emblema. É uma figura que eu quero usar essa noite com os irmãos. Quero trabalhar exatamente essa figura. Uma pessoa que fica em casa trancada. Não foi ao encontro de Jesus. Muito bem. Há pessoas que ficam trancadas também por Deus. Há pessoas que ficam trancadas para Deus, perdão. A vida delas é uma vida absolutamente fechada.
Elas podem conversar sobre qualquer assunto, mas falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, falar às vezes sobre a igreja que frequenta ou que pretende frequentar, elas ficam profundamente inconformadas. Essas pessoas ficam consternadas, né? Aceitam falar dos temas mais espinhosos, que talvez nem eu nem você possamos entender, mas falar de religião, falar de Deus, de evangelho, falar de Jesus, parece que toca naquela pessoa num ponto nevrálgico. Não é verdade? São pessoas que ficam em casa. Essas pessoas que não conseguem falar de Deus, falam de qualquer assunto da mídia, discutem qualquer assunto, mas elas não conseguem falar de Deus, ficam trancadas em casa. A gente que busca, a gente que sai ao encontro como Marta, mas a gente que se fecha em casa como Maria. É de gente como Maria que eu quero falar aos irmãos brevemente nessa noite. Gente que se tranca. Muito bem, porque nós talvez tenhamos alguma Maria, não no nome, mas na atitude aqui. Gente que vem se trancando para Deus, que vem se fechando as portas da sua vida, quando Deus está à porta. Em Apocalipse 3:10 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta para Deus, mas essas pessoas não abrem, ficam trancados. Vamos analisar a atitude de Maria, a mulher que ficou sentada em casa. E eu vou ver com os irmãos nessa noite duas coisas apenas que eu quero ver no texto da nossa história de hoje, o que isso traz para nós, que poderá trazer para nós de ensinamentos. A primeira observação que eu faço: o que acontece quando a pessoa fica sentada em casa? O que acontece com a pessoa que fica sentada em casa? É uma questão figurada, né? É lícito curtir a casa. E nesses períodos de pandemia, o que nós mais fazemos é curtir a nossa casa. É bom desfrutar da casa. Eu em especial, sou caseiro, gosto muito da minha casa. Chegar em casa, tirar o sapato, botar o chinelo, né? E eu ganhei um chinelo especial agora no Dia dos Pais, dos meus filhos, né? Põe aquela almofada em cima da mesinha, põe os pés em cima da mesinha, né? Ver o jornal e aí vai. A nossa noite vai por aí. É bom estar em casa, curtir a esposa, curtir os filhos, mas não é disso que eu quero falar. Quero falar de pessoas que trancam a sua vida para Deus, que se fecha para Ele. Porque estar em casa é muito bom, mas às vezes nós estamos trancados para Deus, que se fecha, nós nos fechamos. Pessoas que fecham a porta e não permitem qualquer aproximação de Deus na sua vida. Alguns por ignorância, não sabem de nada. Foram criados assim. Outros por apatia. A gente que é absolutamente apático para a vida. Tanto faz a água subir ou descer, isso não lhe causa nada. Mas Maria ficou em casa. Podemos ver duas atitudes nesse texto. E essas atitudes são atitudes que às vezes as pessoas tomam. Uma é assim: diz que me ama, mas não me ajudou. Por quê? Vou encontrá-lo. Não é verdade? Jesus disse que me ama, mas ele não ajudou. Por que eu vou ao encontro dele? Ele, Jesus, disse que me ama, mas não me ajudou. Por que eu vou até ele? De onde eu estou tirando essa ideia? Pastor, de onde o senhor está tirando essa ideia? Abram suas Bíblias lá em João, capítulo 11, versículos 5 e 6. 11, versículos 5 e 6. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, por favor. Capítulo 11 de João, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora,
amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O texto diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Esperou um homem morrer, ser sepultado, que já estava sepultado há 4 dias, Lázaro. Ao todo, entre a notícia da doença e Lázaro, e a ida até Jesus, foram 6 dias. Ele podia dizer assim, ele diz que nos ama. Ela podia dizer isso, ele diz que nos ama. Mas quando meu irmão ficou doente, que podia ter vindo para curar o meu irmão, ele deixou meu irmão morrer. Não socorreu meu irmão. Maria podia estar dizendo isso. A gente que pensa assim. Pessoas que pensam exatamente como Maria. Eu ouvia falar tanto do amor de Deus. Eu ouvi falar tanto do amor de Deus, mas quando eu passei por uma crise muito grande na minha vida, eu não fui socorrido. Enfrentei sozinho. Não obtive socorro. Pessoas que dizem isso. Não me vem com essa história que Deus me ama. Já ouviu isso? Pessoas dizem, olha, não é com essa história que Deus me ama, que Deus se interessa por mim, porque houve momentos difíceis que a sensação era de sensação na minha vida e foi de abandono. Eu precisava de socorro e Deus não veio até mim. Eu passei por crises e Ele não veio até mim. Você já ouviu isso? Quantas pessoas? De quantas pessoas eu já ouvi isso? Há pessoas assim. Houve um momento na minha vida que eu precisei da igreja. Ou de pastor, ou de uma palavra de apoio, e ninguém me deu. Então, sabe o que eu fiz? Eu me tranquei. Essa seria uma das razões possíveis para uma pessoa se trancar em casa. A outra razão, eu mostrei amor e ele não me ajudou. Maria pode ter colocado uma outra razão para ficar sentada em casa. Eu mostrei amor a ele e ele não me ajudou. A primeira foi essa, diz que me ama e não me ajudou. A segunda, mostrei amor e ele não me ajudou. De onde ele tirou essa ideia? De onde o pastor tirou essa ideia? Capítulo 11, versículo 2. Vamos lá, na Bíblia. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Agora no versículo 32 do capítulo 11. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Eu mostrei amor a Jesus, lavei os seus pés com bálsamo, com perfume, enxuguei os seus pés com o meu cabelo, e ele não fez nada pelo meu irmão. Como é que pode? Como é que pode? O Senhor lembra que eu fui lá onde o Senhor estava? Eu não lavei os seus pés com água? Os lavei com perfume, não enxuguei ele com toalha, enxuguei com os meus cabelos. Eu mostrei amor e ainda fui criticada. O Senhor lembra de Judas, aquele tesoureiro que era um larápio? Ainda disse assim, por que tanto desperdício? Poderia vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres? Judas falou isso. Esse negócio de usar para pobre era discurso demagógico, não é de agora não, viu? Já vem de... O que Judas queria era meter a mão no dinheiro. Meus amados, quantos argumentos Maria poderia apresentar? Pois é, ela estava lá a dizer, eu amei, gastei um perfume caríssimo para lavar os seus pés, fiz também um papelão diante das pessoas, enxugando os seus pés com os meus cabelos, porque naquela cultura a mulher usava seus cabelos presos,
mulher que usava cabelos soltos eram prostitutas naquela cultura. E nós avisávamos o Senhor e o Senhor não fez nada. Avisamos que nosso irmão estava morrendo, que meu irmão estava morrendo e o Senhor não fez nada. Há muita gente também que diz assim: eu já cansei. Fui à igreja, tinha um probleminha, um problemão, não resolveram. Um dia fui até na frente, demonstrei amor quando o pastor chamou para ir à frente. Quem quer entregar a sua vida a Cristo, fui lá na frente, demonstrei amor, mas mesmo assim Deus não me ajudou. Eu me esforcei, eu tentei, eu procurei. Há pessoas que dizem isso. Contribuí. E quando precisei da igreja, do pastor, não fui ajudado. Em síntese, o que muita gente diz é o seguinte, meus irmãos: Deus poderia ter feito uma coisa melhor na minha vida. Deus poderia ter cuidado melhor de mim. Deus poderia ter me livrado de tantos problemas. Resumindo tudo isso, as pessoas podem e muitas vezes dizem isso. Por que eu vou me preocupar com Deus? Por que eu vou me preocupar com essas coisas? Porque quando eu precisei não fui ajudado. Então nós encontramos pessoas amarguradas. Nós encontramos na nossa vida pessoas ressentidas com Deus, com religião, ressentidas com a igreja, ressentidas com pastores, com padres. Então nós encontramos pessoas que estão com os corações entristecidos. Maria ficou sentada em casa. Mas eu faço uma pergunta: adiantou Maria ficar trancada em casa? Adiantou? Lázaro ficou sadio porque ela se trancou em casa? Lázaro ficou recuperado porque Maria ficou trancada em casa? A sua vida melhorou porque você se trancou em casa, meu irmão? Se era ruim sem Deus, pioraria com ela fazendo questão de ficar sem Ele. Trancar-se para Deus não resolve o problema na vida de ninguém. Trancar a sua vida, o seu coração para as coisas de Deus, só vai piorar a sua situação. E dizer: estou frustrado, também não resolve o problema de ninguém. Meus irmãos, amargura nunca resolve nada. Amargura e ressentimento não resolve relacionamento horizontal, muito mais um relacionamento vertical. Estar ressentido com Deus, precisamos nos acertar com Ele. Não culpe das coisas que estão acontecendo com você, das coisas que você contribuiu e muito para estar acontecendo nesse momento na sua vida. Não culpe Deus por isso. Isso não vai melhorar em nada a sua vida. Maria ficou sentada em casa. E a lição que nós aprendemos é esta. Prestem atenção. Quem fica sentado e se tranca para Deus não resolve seus problemas, agrava-os. Os problemas continuam. E começa a cultivar o outro dentro do coração, além dos externos, os internos, porque podemos adoecer fisicamente. Nós não podemos ficar trancados. Isso vai fazendo mal, vai corroendo nossa alma, vai refletindo no nosso corpo. Essa era a primeira questão. O que acontece quando uma pessoa sai de casa? Essa é a segunda pergunta que eu faço nessa noite. O que acontece quando a pessoa sai de casa? Versículo 20. Marta vai ao encontro de Jesus. Marta também sentiu. Também era irmã de Lázaro. Agora observem, ela usa a mesma expressão. Versículo 21. Vamos ler. Versículo 21. Capítulo 11 de João. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor,
se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Marta vai ao encontro de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Marta foi além. Olha o versículo 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Essa é a vantagem de quem sai de casa. Quem vai ao encontro de Deus, quem vai ao encontro de Jesus, quem abre a sua vida para o Evangelho, enxerga que, além daquele que fica em casa trancado, enxerga além. Aquele que sai, vai ao encontro com Deus, porque ele tem fé e tem esperança, diferente daquele que fica trancado em casa. Marta foi ao encontro de Jesus, mas Maria ficou, sofreu e acabou indo. Pelo menos uma coisa Maria entendeu, que eu gostaria que todos aqui nessa noite entendessem também. Não dá para ficar sempre trancado para Deus. Não dá. Não dá para ficar sempre trancado para Deus. Trancar-se para Deus não ajuda. E Maria caiu em si. E aí vem a segunda pergunta: qual é a hora de sair de casa, pastor? Primeira resposta: quando se entende que Ele está chamando. Versículo 28, eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia. 11:28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Isso é tão bonito. É muito significativo. É tão lindo no caráter de Jesus que ele podia dizer: você se trancou para mim? Que se dane, que se vire. Não, mas não era o pensamento. Jesus não agia dessa forma. Mas não, ele chama. Ele tem tempo para as Martas que vão até ele. Ele tem tempo para as Marias que se trancam para ele. E eu digo, se você, meu irmão, é uma Maria trancada para Deus, Jesus tem interesse em você. Jesus tem interesse por todas as pessoas, inclusive em especial os pecadores. Você pode fechar a porta da sua vida para Ele, mas Ele nunca irá fechar a porta para você. Ele é o Salvador que atende a pessoa tipo Marta, que o procurou, atende a pessoa tipo Maria, que se fecha para Ele, mesmo com as nossas zangas, com as nossas frustrações, com as nossas rebeldias. Jesus nos ama, nos chama a cada momento da nossa vida. É o Senhor dos dóceis, o Senhor dos rebeldes. É o Senhor das Martas e Senhor das Marias. Ele tem uma palavra para todos. Que impressionante. Mas não apenas aos bonzinhos, aos igrejeiros ou aos não igrejeiros. É bom que saiba disso. Jesus também chama e ama você. O povo de Jesus se compõe de Martas, pessoas dóceis que vão ao encontro, que procuram de Marias, que também se fecham para eles. E dou graças a Deus e louvo a Deus porque Ele pôs no meu coração ser uma pessoa tipo Marta. Eu procurava e encontrei. Jesus Cristo é o Senhor da graça, da misericórdia, da ternura. É aquele que procura. Essa é a primeira resposta. A hora de sair é a hora que se entende que Ele nos chama, que Jesus nos chama para sair. E a segunda consideração, sabe o que acontece? Quando a gente sai de casa, às vezes, a amargura aumenta. É verdade. Às vezes, quando nós saímos de casa, a amargura aumenta. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Maria ficou trancada em casa. Então ela saiu. Versículos 28, 29 e 32 de João. O texto diz que quando Maria chegou ao local onde Jesus estava, prostrou-se aos pés dele e disse: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E parou aí a sua fala. Não fez como Marta. Qual a atitude de Jesus? Agora vamos no versículo 33, 11 e 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se.
O problema das Marias é que elas tentam reprimir suas emoções e às vezes conseguem. Mas há pessoas que são um vulcão por dentro. Por fora se observa aquela montanha, parece uma coisa inamovível. Olhe para aquilo, que rigidez, que fortaleza, mas por dentro uma agitação. E aí ela ouve o chamado de Jesus. Aqui está uma lição, mais uma. As Marias, na realidade, têm um amor represado que diante de Jesus acaba sendo derramado. Maria agora está aos pés de Jesus e chora muito. E aqui está a beleza do caráter de Jesus. Notaram que Jesus não disse nada a Maria? Olha, você ficou lá na sua casa, não fez como a sua irmã. Jesus não cobrou nada da atitude de Maria. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. E no versículo 35, Jesus chorou. Amados, temos um Salvador que chora. Não é impassível. Nosso Salvador se fez homem, chorou, sentiu fome, dor, frio, se irou, entristeceu, teve medo da morte e chorou. Como se diz o autor de Hebreus, então todas as dores que sentimos, Jesus sentiu, também como homem. Uma experiência pessoal. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tudo que você passa, que você irá passar, que você já passou, Jesus também sentiu. Ele sabe. Nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. Se ele pode fazer isso, tirar um morto da sepultura, ele pode transformar a sua vida. Muito bem. O que Jesus faz? Versículo 38 e 40. Muito bem. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou para o túmulo. Era uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. E ordenou: tirai a pedra, disse-lhe a Marta, irmã do morto. O Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou Lázaro em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras e o rosto envolto num lenço. Então nos ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. É interessante, né, que Jesus, com toda a sua força, poderia tirar aquela pedra num levantar de mãos, mas ele mandou que as pessoas tirassem a pedra. Aí cabe uma lição muito importante para nós. O que cabe a nós, como homem, fazer, Deus não irá fazer por nós. O que cabe a Deus, Deus fará. Então, meus irmãos, o que impedia o irmão morto de vir à vida? A palavra de Jesus que ele deu depois de uma pedra que os outros tiraram. E aí eu quero caminhar para o encerramento da nossa mensagem nessa noite. Muitas vezes Deus demora. Muitas vezes Deus demora. Porque ele demorou 6 dias para chegar lá. De onde ele estava, da notícia que recebeu de Lázaro, até onde ele estava sepultado. Porque ele não foi logo. Quando fazemos as mesmas perguntas na nossa vida. Por que Deus não me socorreu logo? Por que ele não me ajudou logo? Por que ele não interveio mais cedo? Quero mostrar porque na palavra de Deus, senão seria apenas opinião minha de pastor. Versículo 6. Vamos ler. Versículo 6. Quando, pois, João 11, versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Esse é o versículo 6. Versículos 39 e 40 agora, meus irmãos. 39 e 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: o Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Pergunto a vocês, amados. Pergunto a você, nessa noite, que está nos ouvindo. Por que ele não socorreu logo? Nós não fazemos as mesmas perguntas na nossa vida?
Porque Deus não me socorreu logo. E o que mais impressiona você? O que mais impressiona? Curar um doente ou ressuscitar um morto de 4 dias? O que mais impressiona você? No texto que nós estamos estudando. Mas a história continua. E me permitam mostrar como a história continua no versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Mais à frente, capítulo 12, versículo 17. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por que ele demora? É tão fácil dizer. É porque ele tem o tempo dele. Não é mais do que isso. É porque ele quer usar a sua vida para escrever uma bonita história. Tirou um morto de 4 dias, cheirando mal da sepultura, e o nome de Lázaro espalhou. Vocês devem conhecer muitas pessoas com o nome de Lázaro, não é verdade? Por causa dessa passagem bíblica. Na vida de Lázaro, ele escreveu uma bela história. Se você está trancado, meu irmão, com a porta fechada, e não está saindo para se encontrar com Jesus, não vai ajudar nada na sua vida ficar em casa. Saia. Jesus escreve história na vida de quem sai. E se você está zangado porque ele está demorando a atender as suas orações, não fique. Saiba que ele quer que você tenha uma história muito bonita, uma história para escrever a sua vida. E nós vamos concluir a mensagem nessa noite, lendo Mateus capítulo 11. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 11. Capítulo 11, versículos 28 e 30. Palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, levante, saia de casa, do seu mundinho, vá ao encontro do único que pode operar o milagre na sua vida. Para ele nada é impossível. Basta, irmãos, ir ao seu encontro, ter fé e nos prostrarmos diante dele. Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E uma das coisas mais lindas que a palavra de Deus nos ensina, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está cansado, se você está entristecido, passando por um momento de dificuldade na sua vida, porque perdeu um ente querido, porque está com uma pessoa doente, ou está com dificuldade financeira, ore, dobre o seu joelho e saiba que Jesus, no momento certo, virá ao seu encontro. Mas o momento é de Jesus. Por isso nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Precisamos confiar nele. Que nós estamos caminhando pelo deserto, mas não estamos sozinhos no deserto. Deus está conosco em todos os momentos. E a sua dor, o seu coração, o espinho que está no seu coração, Jesus sabe, porque ele também teve os mesmos sentimentos como pessoa. E por isso, entregue o seu coração a Deus. Confie nele em todos os instantes da sua vida. Não fique em casa trancado. Deixe Jesus entrar nessa noite no seu coração. A palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Recebam com alegria, recebam com muito amor, porque ele veio, ele quer entrar para ficar e permanecer com você todos os dias da sua vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, nós agradecemos a mensagem dessa noite
Que essa semana que inicia hoje possamos sair de casa, podemos ir trabalhar, ganhar o nosso sustento. Pedimos a Deus que o Senhor ilumine as pessoas que estão desenvolvendo a vacina para a cura dessa pandemia. Pedimos a Deus que o Senhor trabalhe os nossos corações. E pedimos também a Deus que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Sabemos que o Senhor é um Deus justo, um Deus fiel. Por isso, ó Pai, nos abençoe ricamente. Permita, Senhor, que nessa semana possamos ir ao encontro de Jesus. Que ao encontrá-lo, possamos ser recepcionados e recebidos conforme a Tua vontade, conforme o Teu amor e o Teu querer para cada um de nós. O Senhor sabe que muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Nos afastamos talvez pelo pecado da Tua presença. Mas, ó Deus, nós te pedimos, nos corrija. Nos coloque novamente no caminho do Senhor. Para isso, ó Deus, purifique a nossa alma. Que o Espírito Santo possa nos guiar a cada dia. Possa abençoar o nosso local de trabalho, a nossa casa, a nossa família. E que possamos abençoar também as pessoas que se aproximam de nós. E possam exalar o bom perfume de Cristo. Ó Pai amado, nós te agradecemos muito por esta Igreja Presbiteriana do Brás, pela vida do nosso pastor Eliezer, pela sua família, pelo conselho da igreja, todos os presbíteros, os diáconos e todos os membros. Visita, Senhor, nesse momento a cada família, os guarde conforme a tua vontade, conforme o teu querer, na graça do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as ternas consolações do Espírito Santo recaiam sobre nós, povo de Deus, hoje e por todos sempre. Amém.